número rodando. Pronto, estamos ao vivo. Isso aí. Está com um pouquinho de atraso. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. É com muita alegria, né, que a gente começa mais um programa Dedinho de Prosa, que a gente tem feito aí às sextas-feiras, né? Opa, tá chegando mais uma companheira nossa, que é a Júlia. Deixa eu colocar ela aqui. Aí, oi, Júlia. Boa noite. E hoje a gente está com uma presença, para nós, é uma amiga muito querida, é uma figura importantíssima para a nossa região, né? Para uso intermunicipal aqui da Alta Mogiana, mas vocês vão saber um pouquinho mais para frente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Silvia. Ela é de Ipuã, é a nossa querida Binha, né? E hoje a gente vai fazer entrevista com ela, ela vai contar um pouquinho da história de um jornal, né, chamado Mentes do Amanhã, que hoje não é mais só um jornal, mas eu vou deixar para ela contar isso tudo para a gente. Bom, como é de costume, todos os trabalhos que são voltados aí, que são feitos, né, pelas casas espíritas, a gente vai iniciar com uma prece. Então, eu queria convidar todo mundo a elevar seus pensamentos ao alto, a trazer a figura daquele homem bondoso, de olhar sereno. Querido Mestre Jesus, a Ti, Senhor, agradecemos mais uma vez. Agradecemos a espiritualidade amiga que sempre nos ampara. E hoje, reunidos para conversarmos um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre esse consolador prometido que o Senhor nos trouxe e os meios de como divulgá-lo, para que mais pessoas possam ser agraciadas por esse consolo, nós pedimos o seu amparo, pedimos o amparo da espiritualidade amiga, dos mentores destes trabalhos, para que possamos ter esse dedinho de prosa de uma forma bem gostosa e prazerosa, e possamos levar mais um pouco de informação, mais um pouco de conhecimento às pessoas que estão nos vendo. Na certeza que o Senhor está sempre conosco, sempre nos amparando, damos início a mais uma reunião da noite, a mais um dedinho de prosa. Que assim seja. Bom, pessoal, eu vou deixar assim, vou passar bem rápido, né, como eu estava falando para vocês. A Binha, ela é uma amiga de longa data, né, gosto demais dela porque ela puxa a orelha da gente para valer, né, Binha? Ela não deixa a gente estagnar de maneira nenhuma. A gente gosta de brincar, né? Existe na energia elétrica, né? Existe o 110, 220, 380. Eu acho que a Binha deve ser de 520 para cima, né? Nessa voltagem aí, se existir. E aí hoje a gente trouxe ela, né? Que ela tá aí, participa, né? Da confecção do Mentes do Amanhã, um jornal muito importante, que hoje, como eu disse, não é mais só jornal, mas ela vai contar um pouquinho para a gente. E hoje o nosso Dedinho de Prosa, como de costume, é feito aí com o pessoal da Mocidade Espírita Eurípides Barçanufo de Garapava, né? A gente está aqui com a Júlia, com a Caene, com a Tamires, que vai ajudar a gente aí a fazer essa entrevista e a bater esse papo com a Binha. Né, moçada? Vamos lá. Quem quer começar? É isso, Ju. Eu começo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Binha. A gente já agradece de antemão a presença em nome da Mocidade. E aí eu queria que você contasse para a gente, começasse contando para a gente o que é o projeto, ele é só um jornal? Conta um pouco, por favor. Bom, boa noite a todos aí que estão acompanhando, né, essa iniciativa do Dedinho de Prosa. Toda iniciativa que leve a falarmos do Espiritismo, a falarmos da doutrina que tanto amamos, para nós é de bom grado. A gente fica feliz, a gente fica realmente entusiasmado quando as janelas, as portas, todos os meios de comunicação, ela vem para falar da doutrina. Então, muito obrigada a vocês por essa iniciativa. Bom, o Mentes do Amanhã. O Mentes do Amanhã começou assim, num dedinho de prosa, entre amigos de mocidade.
entre amigos de mocidade há mais de 20 anos aí. Como eu sou, né, fui a mascotinho da antiga Unime, né, que é a atual USE. Eu falo mascotinho porque bem pequenininha lá, com 6 anos, 7 anos, a minha família, no caso a minha mãe, sempre esteve ali no processo do movimento espírita da nossa região. A nossa região aí é enorme, imensa, e nós acompanhávamos esse processo desde criança. E, enfim, crescemos, chegamos à mocidade, fomos ali inserida no processo de movimento espírita, acompanhei, tive um ótimo professor aí de Garapava, o Edmar, que era foi nosso diretor de mocidade da nossa região. Então, durante aí 2 anos eu o acompanhei. E quando a gente diz acompanhar mesmo. Sair de Ipuã, pegar um ônibus, ir para São Joaquim da Barra, tentar um ônibus para Igarapava. Então, todo esse trajeto via ônibus, transporte, carona, isso todos nós ali realizávamos. Não era com tanta facilidade como hoje nós estamos tendo. Essa forma diferente, que é bem-vinda, né? Que é bem-vinda, que nós estamos tendo hoje, do processo tecnológico. Enfim, nós começamos ali no processo de mocidade, fomos inserida, trabalhamos, e aí, trocando informação entre jovens de mocidade, eu daqui de Ipuã, frequentava a mocidade de São Joaquim da Barra. Lá nós fizemos amizades, né? Incluindo um amigo muito querido, que é o Alan Martins. Quando eu voltei para Ipuã, nós iniciamos a mocidade espírita aqui em Ipuã, porque não havia até então, mas continuamos, né, trocando informação, trocando sentimento, trocando realmente companheirismo de irmandade. E assim, nós começamos a projetar um boletim informativo. Esse boletim nós fazíamos até então, porque na época que começamos, computador era muito difícil. Isso que nós estamos tendo aqui era muito difícil. Nós não tínhamos, era caro, era diferente, né? Mas, enfim, começamos com essa questão do computador. Tinha um computador, aquele grandão, com aquela telona, né? E digitávamos, pegávamos matérias de pessoas da própria região e fazíamos esse boletim informativo e distribuímos através também de ônibus, né? Nós enviávamos para as mocidades até então, através de ônibus. Mesmo fazendo parte do movimento espírita jovem, o Mendes, ele estava ali inserido no movimento, mas não fazia parte do processo da USE, né? Ele era uma questão independente, até porque alguns jovens iam mudar mesmo, começavam a fazer faculdade, então nós queríamos essa independência, necessitávamos dessa independência. E tínhamos uma questão importante, a não cobrança. Por quê? Todos nós tínhamos compromissos além, com mocidade espírita, com escolas, com trabalho. Então, nós tínhamos, desde a fundação, desde o surgimento, desde o dedinho de prosa, não cobrarmos, fazermos o processo com o tempo que cada um pudesse dispor. E foi aí, né? Tivemos paradas, né? Às vezes não conseguimos. O boletim se tornou um jornal,
imprimíamos esse jornal em gráfica durante anos, e ficava, às vezes, caro, difícil, né? Porque éramos todos jovens e sem dinheiro, né? Não tinha... Não, isso até que eu queria te perguntar, né, se as meninas me permitirem, por quê? Realmente, antigamente as coisas eram um pouquinho mais difíceis, né? Tudo que envolvia dinheiro, né? A gente não tinha tudo isso muito fácil, né? Transporte e tudo mais. E era isso que eu queria também te perguntar, puxando o gancho delas, né? O custo disso tudo. Quem que arcava? Como que isso funcionava? Caro. Ficava caro para nós que não tínhamos serviços ainda, não trabalhávamos, não tínhamos um dinheiro. Mas, para começar, espírita, a grande maioria não tem dinheiro mesmo, né? Então, isso é só para iniciar, e sair do nosso próprio bolso, né? Cada um fazia o que podia dentro das condições, né? Tivemos alguns patrocínios, às vezes esse patrocínio parava, e aí tínhamos que cobrir, e foi indo durante anos, paramos o projeto também durante um período, mas aquilo lá sempre martelava em nossas mentes, né? Tanto a minha mente, quanto a mente do Alan, quanto a mente do Sidney, que foram os primeiros, né? Eu aqui de Ipuã, Sidney de Ipuã, o Alan Martins de São Joaquim até então, depois ele foi para Ribeirão Preto. Então, isso começou a martelar, e vieram mais pessoas para nos ajudar, porque tem outra característica, Mendes. Cada um tem o seu ponto forte. Por exemplo, o André, ele faz a parte gráfica, ele trabalha com isso. Ele doa esse trabalho. O outro tem facilidade de fazer as correções dos textos, dos artigos. Então, cada um doa o que é seu de melhor. Então, parece não, Deus faz direito mesmo. Coloca as pessoas que podem ali estar se entrosando, e vão chegando, sempre vão chegando pessoas. Bom, e depois de certo período, nós conseguimos comprar uma impressora 3D, perdão, uma impressora de folha A3, e começamos a imprimir esse jornal. Hoje em dia, são 1.000 exemplares, só que nós tivemos um problema. A nossa impressora estragou. E o custo é caro? Não dá. Só que o mundo mudou também. Às vezes, é difícil para muitos um folhetim assim, né? Daqui é a nossa última edição. Às vezes o pessoal, hoje em dia nós distribuímos esse jornal através dos meios de comunicação. Por isso gostamos muito dessa linguagem tecnológica. O jornal, hoje em dia, ele vai para todos os lugares através do sistema de PDF. E quem se interessar, logicamente, vai imprimir, não vai ter nenhuma dificuldade, né, em estar ali adquirindo o seu jornal, né? Então, o jornal é isso. Ele passou a ser impresso, hoje em dia ele é virtual. Não deixamos o processo de informação, né? E é bom falarmos quem escreve. Quem nos contribui com matérias, além de pessoas ligadas aqui à nossa região, porque nós temos ali as pérolas da nossa região, nós temos demais colaboradores. Nós tivemos já o Simonetti, né? Antes do desencarne. Nós tivemos várias outras pessoas que contribuíram e continuam contribuindo. Hoje em dia nós temos o Orson, né? José Garcia, daí de Garapava, Zé Antônio da Cruz, lá de Catanduva. Entramos agora com o artigo do Marcelo, que é lá de Santa Catarina, e também o senhor Moacir, do Rio Grande do Sul. Por quê? Sendo pelo WhatsApp, o jornal chega até eles. Chega. E eles conseguem compartilhar, né? Mas, além disso, nós temos outros projetos.
Eu lembro até que a Caena, me parece que ela queria fazer uma pergunta nesse sentido. Era você, né, Caena? Que a gente estava conversando a respeito dos programas. Sim, eu gostaria de saber como é que eu posso ter acesso a esses programas. Tá. Bom, como eu disse a vocês, nós até então falamos do jornal impresso, jornal virtual. Nós agora temos demais projetos, né? Tudo hoje em dia nós temos dentro da nossa página do Mentes do Amanhã. Então, se você for na guia de pesquisa Mentes do Amanhã, você vai ali logo achar nossa página, tá? Nós temos tanto a página na guia de pesquisa, quanto nós temos o WhatsApp, quanto nós temos Instagram, quanto nós temos também o Facebook. Então, nós ali navegamos em todas essas linhas de comunicação. Por isso eu disse que nós gostamos muito dessa linguagem, né? Como, só uma curiosidade, eu disse as pessoas que colaboram com o Mentes, tanto no jornal quanto na rádio, que eu vou falar daqui a pouquinho, no programa de rádio, por exemplo, o Alan Martins, um amigo nosso, começou com nós no projeto inicial, eu mesmo faz mais de 8 anos que eu não vejo fisicamente. Então, isso que vocês estão fazendo com nós hoje, essa linguagem virtual, nós já fazemos há muito tempo, há muitos anos. Porque nós não temos como conversar fisicamente, então tudo é debatido pelo celular, por conversas virtuais. E o engraçado é que nós não ficamos mais de 2 dias sem nos comunicar, sem falar o que podemos estar trabalhando, né? Então, para nós, essa linguagem não é nova, é uma linguagem que nos adaptamos há algum tempo. Bom, o Mentes da Manhã tem a sua página, e dentro da tua página, nós temos alguns outros projetos. Projeto 1, se você entrar na nossa página, jornal virtual vai estar lá. Projeto 2, entrevistas com oradores. Nós fazemos essas entrevistas que vocês estão fazendo hoje, não era a nossa linguagem, porque a pandemia não deixou nós continuarmos com isso. Nós temos entrevistas gravadas mesmo, com oradores, através do nosso estúdio, nós temos um estúdio de gravação, então vocês vão achar essa entrevista, é lá a Nete Guimarães, Alberto Almeida, vários outros entrevistados. Projeto 3, programa de rádio. Esse é o mais novo. O programa de rádio, ele é feito através da colaboração de um novo integrante que veio, né? Que é o Henrique, juntamente com toda a patota junto, com todos os amigos juntos, somando essa parte de rádio. A linguagem de rádio é diferente. E como fazermos um programa de rádio em que ninguém consegue se ver? Antes da pandemia, seria impossível, porque as pessoas não estariam acostumadas a isso. E também não estariam aceitando um programa assim. Com a pandemia, o programa ficou muito fácil de ser feito, porque as pessoas viram que a gravação através do celular, enviando para nós e sendo trabalhado, editado, todos de maneira distante, daria certo. E foi o que aconteceu. O programa surgiu, o programa de rádio, ele surgiu, nós tínhamos um piloto há 5 anos atrás, né? Fizemos esse piloto durante algum tempo, mas surgiu efetivamente agora, nesse período de pandemia, né? Em que nós tivemos a colaboração de 5 rádios, né? AM, FM, e 3 rádios webs.
Então, o programa de rádio Mentes da Manhã, que é transmitido, ele é gravado, um programa só, e ele é distribuído para 5 cidades da nossa região, né? As cidades que não têm rádio, nós disparamos através pelo WhatsApp, um programa na íntegra, né? E também esse programa está lá no nosso portal. E essa semana iniciamos o disparo pelo Facebook. Aí vocês podem perguntar, Silvia, não poderia ser só num braço, só um local? Infelizmente, não. Porque tem pessoas que conseguem se adaptar melhor com o WhatsApp, outras pessoas conseguem se adaptar melhor com o Facebook e outros com o YouTube. Então, nós temos que estar em todas as linhas de comunicações que possa acontecer e surgir. Se surgir outra, nós vamos entrar também. Porque é importante e atingir a todas as pessoas. Então, é a nossa intenção. Programa de rádio, jornal, tudo isso. E tem uma outra coisinha. As mensagens diárias. Todos os dias nós temos mensagens diárias, mensagens de autoestima, mensagens que falem de Jesus, mensagens, preces. Todos os dias nós temos uma mensagem que é disparada, tá? Em todos esses meios de comunicações que eu informei a vocês. Binha, não, foi muito legal isso que você falou, principalmente essa questão do programa de rádio, porque é uma coisa assim, hoje, com toda essa tecnologia, é legal a gente estar vendo e ouvindo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, aqui, cidades pequenas como a nossa, né, Ipuã, Igarapá, Varamina, a gente não tem trânsito caótico, você fica um bom tempo no carro, mas a diferença que faz, por exemplo, para aquelas pessoas que estão nos centros maiores, que vão ficar, seja presos ao trânsito, ou que viajam, né, pessoas que moram numa cidade, trabalham em outra, o tanto que é vantagem para essa pessoa ir ouvindo o programa ali, né? E aí, eu queria até aproveitar o seguinte, eu tomei já a liberdade, eu peguei os canais do Mentes do Amanhã, o site mesmo do Mentes, né, o mentesdoamanhã.net.br, o canal do YouTube, o canal do Instagram e o do Facebook, e coloquei no link no chat aí do Facebook para o pessoal. E eu separei um videozinho aqui, uma dessas mensagens que você colocou. Posso passar? Opa, claro. Eu vou compartilhar aqui para o pessoal ver, então, tá? Alegria é cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com a música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia inundado de sol é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que aspiras, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meimei. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Mentes do Amanhã, ou o site mentesdoamanhã.net.br. Lindo, né? Show! E são mensagens pequenas, motivadoras, né? Isso é muito legal. Então, são disparadas
todos os dias, né? Nós temos esse compromisso e a gente espera que as pessoas compartilhem também, porque se faz bem para nós, nós somos o primeiro ouvido. A gente tem a esperança de fazer bem para o próximo. Então, nós temos realmente essa fé, essa esperança que as pessoas compartilham. E eu creio que sim, porque nós temos muito feedback com relação às mensagens. Essa voz aí que vocês ouviram é do Reger Sena. O Reger, ele é o nosso jornalista responsável, porque quando a gente solta qualquer questão de jornal impresso, online, nós temos que ter um jornalista. E ele também é de Puã, ele foi fez parte da mocidade que nós ajudamos ali a inserir, né, jovenzinho. Hoje em dia ele é jornalista da IPTV e mora aqui em Puã, está aí sempre, e é o nosso jornalista, tá? A voz dele é linda, igualmente a voz do Henrique, igualmente a voz da Fanny, igualmente a voz do Manuel Pedro, essas pessoas aí que têm essa capacidade vocal que abrilhantam mais o Mentes, né? Então a gente fica muito feliz com essa colaboração. Então, você falou uma coisa muito interessante, que mais cedo eu estava conversando com as meninas e com a Tamires, né? Se tiverem ouvido um som aí, minhas cachorrinhas estão empolgadas, tá? Então não dá bola, não. E aí eu estou conversando mais cedo com a Tamires, porque você falou de novos integrantes, mais pessoas, e a Tamires até tinha me perguntado algo, né, Tamires? Sim, se, por exemplo, eu quiser fazer parte dos Mentes da Manhã, como que pode? Como que faz? Para começar, será bem-vinda. Só para começar. O que precisa para fazer parte? Boa vontade e compromisso. Boa vontade e compromisso. Esse grupo, as pessoas elas vão chegando, nós vamos acolhendo, porque nós precisamos de pessoas para assumir o trabalho. Lembrando que nós somos espíritos eternos, mas a encarnação tem tempo. Ela tem começo, meio e fim. Então, a Silvia não vai ficar para sempre aqui. Volto em outra encarnação. O Henrique não vai ficar para sempre, ele volta em outra. O Alan não vai ficar para sempre. Então, nós precisamos de pessoas que cheguem compromissadas com a doutrina espírita. Esse é um requisito importante. Compromissadas, que queiram divulgar a doutrina, né? Que a doutrina venha primeiro, porque a pessoa que se aparece muito não vai dar certo no grupo. Não é o nosso nome, é o nome da doutrina. Então, isso é fundamental para fazer parte dos grupos aí e não cair por terra, né? Porque quando a pessoa começa a aparecer demais, só o seu nome cai por terra, porque não é a doutrina que está ali na frente. E a doutrina tem que estar sempre à frente. Nós somos muito positivos em falar isso, porque não é de agora que a gente está dentro do movimento. E a gente viu muitas coisas acontecendo, né? Então, a gente tem esse comprometimento mesmo. Quer fazer parte? Liga para a gente, quer trabalhar, e nós vamos ficar muito felizes, né? Muito felizes. Nós temos cara novinha, mas não somos novinhas não, viu? Então, a gente precisa de energia nova, precisamos de pessoas novas aí, compromissadas com a doutrina. Pode vir, que a gente aceita. Não, perfeito. Mas aí, Li, mas assim, procura quem? Procura a gente? Procura a mim. Canal? Procura a mim. Pode mandar direto lá nos canais do Mentes. Canais do Mente, porque é o seguinte, olha, o Mentes, ele está se expandindo muito. Ele vem se expandindo a cada ano. Imagine só, a nossa intenção era atender só essa região, né? Então, nós atendíamos com o jornal impresso, só que agora, com essa nova forma e novos projetos, nós começamos a ter muitas
visualizações. Muitas pessoas estão ali querendo saber como realmente faz para acessar. E como eu disse no começo da nossa conversa, que ninguém cobra ninguém, né? Nós todos estamos ali compromissados com a doutrina, às vezes nós precisamos de pessoas que estejam mais tranquilas para o trabalho, né? Que possam ali auxiliar. É sempre bem-vindo a pessoa que queira trabalhar. Então, é só entrar em contato conosco, tem os telefones no WhatsApp, faz esse dedinho de prosa com a gente, que a gente é bom para conversar. E a gente vai ficar muito feliz. Só entrar em contato pelo Message, pelo WhatsApp, enviando o interesse para nós, tá? A rádio, o programa do Mendes, está lá em Goiânia, para vocês terem uma ideia, né? E no Rio de Janeiro também, tá? Nós temos uma colaboradora lá no Rio, ela dispara, tudo que a gente manda, ela dispara. Então, a gente fica feliz. Mais alguém? Binha, eu queria pegar o gancho do que você falou, né? Que o projeto é pensando na coletividade, no nome da doutrina, em primeiro lugar, ao invés do pessoal. E aí queria saber como que você vê na nossa região, até mesmo em escala maior no país, como que está a movimentação do movimento espírita, a doutrina, como que está essa propagação? Bom, eu acho que você vai querer saber mais da parte da pandemia ou no contexto geral? Assim, antes, né? Eu vou fazer pegando os dois, tá? Isso, bom, o movimento espírita, geral, como vocês sabem, o espiritismo, o espiritismo, nós temos o maior número de adeptos no mundo. Então, isso já é um ponto positivo para nós. Nós somos uma doutrina muito, como eu posso dizer, nós conseguimos dialogar com vários outros, com pessoas que não são da doutrina. Então, nós temos uma forma de dialogar fraterno, né? Então, nós temos aí uma forma mais tranquila de conversa. Então, nós temos um ponto positivo. Com relação ao movimento espírita, o movimento espírita, ele é crescente. Eu não acho que o movimento espírita ele tenha declinado. Não acho. Eu acho que nós estamos precisando, eu acho que esse momento de pandemia foi muito bom no sentido tecnológico e no sentido do movimento. Vamos prestar atenção com relação a isso, tá? Esse momento de pandemia, nós tivemos, o movimento espírita já estava mais preparado que muitas outras doutrinas para esse momento que estamos vivenciando, tá? Então, muitos dos nossos eventos já eram transmitidos, ó o cachorrinho, muitos desses momentos já era transmitido, todas as nossas palestras, os eventos nós já tínhamos essa forma de contato. Se você clicar na guia de pesquisa, nós temos palestras 1000 há mais de 10 anos sendo ali retransmitido constantemente. Então, esse momento, para nós espíritas, por um lado, foi positivo. Não deixamos de fazer, não deixamos de acontecer. O que nós deixamos de fazer? De estar dentro da casa espírita. Isso sim, nós deixamos de estar dentro da casa espírita, né? O momento pedia isso e nós vamos seguir o que as normas sanitárias pedem, né? Nós não vamos contra o que a lei nos pede. Muito pelo contrário. Então, esse momento para nós não está difícil.
esse momento para nós está tranquilo. Se você também for no Facebook, todo dia tem live. Se você, de manhã, tarde e noite, até de madrugada, se bobear. Então, nós temos ali esse movimento crescente. O movimento espírita está acontecendo. Antes da pandemia, também. Nós temos grandes eventos, nós temos os trabalhos das casas espíritas ocorrendo. Se o número era insatisfatório, isso é comum em todas as religiões, tá? Então, isso era o número de frequentadores nas casas, nos templos, nas igrejas, ele deu uma caída. Não foi só um movimento espírita. Ele aconteceu essa dificuldade. Creio eu que vai modificar. Agora, pós-pandemia, o que vai acontecer? Vai depender muito do que fizermos durante esse período. Nós temos ainda um período grande de aprendizado e trabalharmos, mostrarmos a esperança para as pessoas. Então, nosso compromisso é esse. O movimento espírita nunca parou. O movimento espírita acontece. E ele está com uma estrutura excelente. Está com uma estrutura excelente, né? Só que tudo é feito por pessoas. Aí, se for falar de pessoas, como eu me posiciono perante ao movimento, aí é uma outra história. Mas o movimento espírita acontece. Será que eu consegui responder o que você me perguntou? Deu para entender? Sim. Algum Deu, questionamento? Sim, obrigada. Sim? Não deixa eu ficar, senão eu vou querer fazer questionamentos, hein? Não, é legal esse ponto, como vocês fazem essa distinção. A doutrina espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra, né? O movimento espírita é feito por nós espíritas que participamos, né? Então, é muito importante fazer essa distinção, sim. Mas as meninas tinham falado, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a Kaina queria fazer uma pergunta, né? Bom, eu gostaria de saber se tem alguma divisão no movimento espírita ainda nos dias de hoje. Bom, aí nós vamos entrar nesse questionamento de pessoas. Pessoas, nós estamos num processo evolutivo. Então, nós temos muitas dificuldades. Temos muitas dificuldades de relacionamento, né? Às vezes, quando eu digo que o movimento está legal, o movimento está legal, o movimento está acontecendo. Quando ele não acontecer, a culpa não é do movimento, a culpa é da pessoa que faz o movimento. Então, se existir alguma divisão, não é do movimento, é da pessoa. Porque o movimento é um só. O espiritismo é um só. O espiritismo é aquele codificado por Kardec. O movimento, ele vem em cima do que foi codificado por Kardec. Se acontecer alguma divisão, não foi o que Kardec deixou, não foi o que Jesus deixou, não foi o que Chico ensinou. O que eles ensinaram? Não foi o que Bezerra ensinou. União, trabalho, tolerância. Se houver alguma divisão, não é da doutrina, é da pessoa. É da pessoa. Então, eu acho que é por aí, nós temos que prestar atenção. É muito legal quando você levanta isso, né? Porque um dos grandes pontos, né, que o Dr. Bezerra de Menezes sempre levantou, principalmente enquanto presidente da FEB, foi da união das casas, da união de todos que compõem a doutrina espírita, o movimento, né, espírita, né? Então, eu acho que, sim, quando a gente pensa até nesse momento de pandemia, quando a gente pensa que as pessoas, por mais que elas foram
isoladas do convívio social, mas voltaram para o convívio social dentro de casa, que eu acredito que muitos de nós estavam com ele abalado, né? A gente fala até por experiência própria. É o momento da gente voltar para essa primeira sociedade, para essa primeira célula, aprender a conviver socialmente junto ali, realmente, que precisa. Exato. E voltar isso para o mundo, né? Para que a gente possa realmente ser um pouco mais unido, né? E a doutrina nos ensina a mesma coisa, né? Como você disse. A doutrina não E tem divisão. O quanto isso nos faz falta, né? Só ressaltando, doutrina não tem divisão, movimento espírita não tem divisão. O que tem divisão são as pessoas que se dividem, são as pessoas que querem colocar a sua opinião, mas não o que foi ensinado por Kardec, não o que foi ensinado por Chico, nem sobretudo o que foi ensinado por Jesus, que foi a lei de amor. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Tolerância. Temos que ter tolerância, temos que ter ali companheirismo. Se eu quero levar o pão para o próximo, nossa, meu amigo, que eu às vezes possa não entender a forma com que ele trabalha, mas quer levar o pão também, vamos levar juntos. Vamos levar juntos. Então, é nesse sentido que nós temos que entender. Por isso eu ressaltei, não adianta as pessoas quererem colocar o seu nome à frente. O que vem à frente é o espiritismo. O que vem à frente é o espiritismo. O que está do meu lado é meu irmão. Silvia. Então, vão caminhar junto. Eu entendo o movimento espírita dessa maneira. Eu não consigo entender de outra maneira. Eu fui criada dessa forma. Eu tentei, ou estou no movimento espírita, pensando assim. Então, para mim, eu não consigo ver outra maneira. Eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. Como que você vê o movimento por parte dos jovens? Os jovens, como eu disse a vocês, eu cheguei como mascotinha e fui para o movimento jovem, né? Durante muito tempo, eu fiz parte do departamento de jovens, tá? Eu gosto do processo de unificação. E isso eu também, eu sempre gostei do processo de unificação. Não acho que uma casa sozinha, ela consiga, né, levar uma informação. Eu acho que as casas unidas, elas são melhores para lidar, né, com todas as informações que Kardec, Jesus nos deixou. Então, como eu vim eu cheguei no movimento jovem e fiz parte do movimento jovem durante muito tempo, era diferente o movimento jovem do passado com agora. Nós sempre estivemos ligados aos encontros. Eu fiz parte dos encontros. Aí em Garapava nós já tivemos até com o Menesp. Então, eu fui ligada aos encontros, a esse tipo de evento. E no passado, talvez nós tínhamos também um diferencial do que os jovens hoje têm. Muitos de nós, no passado, chegávamos até 17, 18, 20 anos e continuávamos ainda no movimento jovem. Até 25, porque hoje em dia vocês chegam a 17, 18 anos, vão para a faculdade. Naquele tempo, nós continuávamos. Então, esse processo de ir para a faculdade já se perde um pouco, se a faculdade não é na mesma cidade que acontece a mocidade espírita. Há essa diferença entre o movimento do passado, o movimento jovem do passado, com o movimento jovem do presente. E outra questão, nós tínhamos várias campanhas, né? E fazíamos o nosso movimento sozinhos. Errávamos muito, porque nós tínhamos essa ideia de fazer sozinhos, né? Isso foi um erro nosso, mas aprendemos. Hoje em dia, o movimento jovem, que eu consigo acompanhar, porque eu tenho uma filha jovem, é diferente no quê?
Os eventos não acontecem como no passado. O número para começar. No passado, nós tínhamos 700, 800 jovens, por esse diferencial. Hoje em dia, nós temos um número mais reduzido, de 300 jovens no evento, né? E não se faz o evento com aquela mocidade sem alguém que veio de uma mocidade antiga coordenando aquela mocidade. Eu acho diferencial isso. Acho super legal. Acho legal, porque aquele erro grosseiro que cometimos no passado talvez seja amenizado hoje em dia. Outra coisa, a tecnologia. Vocês são muito rápidos. Vocês conseguem... vou falar de perispírito. Vou puxar lá que fala do perispírito no canal tal, né? Que seja o que a FEB fala, o que determinado orador fala, o que o blog jovem fala. Então, isso eu consigo... Vocês são muito rápidos nisso, né? Não éramos no passado. Nem tínhamos isso. Nós tínhamos lá que pesquisar livro a livro, né? Então, é diferente. Acho que cada tempo tem a sua qualidade. No passado, tivemos a nossa qualidade, foi ótimo, positivo, tanto que eu estou no movimento até hoje. E tenho certeza que hoje é perfeito da forma que vocês vêm fazendo, né? Não vejo dificuldade. Eu acho que cada um tem que viver seu tempo da melhor maneira, com Jesus à frente, né? Não colocamos nada nosso. Eu acho que é por aí. Legal esse pensamento seu, né? Da gente entender que cada coisa é a sua época, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa. Mas está acontecendo. Mas e isso? Mais aquele monte de mais, né? E se não sei o quê. Mas a gente esquece que cada coisa acontece a seu tempo. E nada acontece fora do que realmente tem que acontecer. A Caena, né? A Caena de Aramina, né? De Aramina. A Tamires e a Gil são de Igarapava. Ótimo. Então, a Taema está a 7 quilômetros de Igarapava, conversando aqui, e a mocidade é a Mocidade Espírita Heriberto Tanufo. Legal. Muito bom. Quando eu quis fazer mocidade, e são 7 quilômetros, né? Quando eu quis fazer mocidade, com 14 anos, não tinha na minha cidade, eu pegava um ônibus 6 horas da manhã, ia para São Joaquim, 35 quilômetros daqui, e fazia nunca faltei, nenhuma reunião da mocidade. Ia todos os domingos lá para São Joaquim. Qual que é a diferença? Nenhuma. Porque, não porque eu acordava cedo e faria mocidade e voltava. O que importa é você fazer agora e continuar frutificando esse movimento. É assim que se faz movimento espírita. É assim que se faz movimento jovem espírita. Né? É um confiando no outro. Nossa, poxa, é uma sexta-feira, 7h30 da noite. Eu poderia estar assistindo um filme no Netflix. Não, eu estou aqui a conversar sobre doutrina. Olha que legal. Olha que legal. Isso daí que nos deixa entusiasmado com as maravilhas que temos aí pela frente. Não, e eu vou aproveitar, então, essa sua palavra e agradecer as meninas, né? A Júlia, a Caena e a Tamires. Agradecer as outras também e os outros, né? Tem só meninas, né? Tem os meninos também, né? Os jovens, né? Que participam. Porque, por exemplo, para elas, muitas vezes é de surpresa. A gente aqui pega meio assim, vamos fazer isso? Que hora? Daqui meia hora. Dá uma regalada nos olhos, mas elas estão firmes. Isso que é muito legal, né? Isso eu gosto muito. Então, gente... Né? Né? Exagerei um pouquinho, né? Mas assim... Mas obrigado, tá? A elas, a todos os outros, que às vezes tem alguns que têm realmente um compromisso, alguma coisa que não podem participar, mas hoje eu gosto muito dessa maneira como você colocou, e fica para a gente pensar, porque sempre a gente pensa naquela questão, a gente está atrasado, está não sei o quê, mas não, tudo tem seu tempo e tem sua hora. Né? Eu sou uma mulher, eu sou super atrasada, continuo sendo sempre atrasada, daí não tem jeito.
Uma vez eu até brinquei numa reunião da USE, que foi em Aramina, e o Giovanni disse que eu corro um pouquinho, né? E eu dependia de ônibus. Eu tinha saído de Ituverava, numa reunião, pego um ônibus, né? Para Aramina, e cheguei toda apavorada. Eu ainda até brinquei, o corpo chegou, o espírito está vindo atrás, porque, nossa, já naquela correria, né? Então a gente entende. Eu acho que o que a gente não pode perder é o vínculo afetivo. Quando a gente tem o vínculo afetivo, né, o respeito pelo companheiro, eu acho que tudo dá certo. É isso que nós temos que ter, o vínculo afetivo. Eu respeito a cada um, respeito o Giovanni, né? Ele me respeita, sabemos as dificuldades. Eu, por ser mais velha que ele, né, eu posso até dar umas broncas, nada, ele dá bronca mais em mim, porque eu sou sempre atrasada, né? Então, é assim, é um respeitando o outro, e aí que a gente consegue trilhar um caminho melhor para a doutrina. Seriedade, isso que a gente tem que ter. Não, perfeito. Sim, assim, a gente já vai caminhando para o nosso final, né? Foi, para mim, sempre é um prazer conversar com você, aprendo muito contigo, né? E principalmente numa situação dessa, com as meninas que fizeram aí um trabalho Você tinha fantástico. dito que sobre a questão do movimento da região, você falou que ia fazer um levantamento, né, do movimento na região da USE. Que a gente já está chegando um pouquinho perto do horário, mas dá para você responder. Que a gente até não tinha passado, né? A Silvia, ela foi durante muito tempo presidente da USE Intermunicipal da Alta Mogiana. Quem que estiver aí participando com a gente aí na live e não conhecer, a USE é a União das Sociedades Espíritas. E ela tem algumas divisões, né? Por cidades, por uma quantidade de casas espíritas que para poder formar uma divisão, né? E a nossa intermunicipal compõe as cidades de Igarapava até Sales Oliveira, no Poranga, pegando Buritizal, Ipuã, Miguelópolis, Morro Agudo. Então, são 12 cidades, né, que compõem. E a Silvia, durante bastante tempo, aliás, foi ela que fez um excelente trabalho, deu um up aí, né? E a gente fica sempre assim, né, Mi? Como que você está vendo isso daí, né? Esse movimento aí na nossa região também? Fala um pouquinho para a gente, então, para a gente poder encerrar. Bom, o movimento, só para enfatizar, a nossa USE é a maior do estado de São Paulo, tá? Em extensão. Nós temos aí distâncias de cidade de até 100 quilômetros, então é a maior em extensão. Só que desde sempre nós temos uma característica diferente das demais regiões, das demais USEs. Nós temos essa questão do afeto. Então, sendo muito distante as cidades, o que conta é o afeto. Lembra que eu disse, um respeitando o outro, ele tem certeza que o outro vai fazer, então nós sempre tivemos isso na nossa região. Desde a época do Niltinho, que é de Igarapava e mora lá em Brasília agora, né? Desde a época do tio Evandro. Se eu for contar todo mundo, eu disse que eu sou mascotinha, eu vou conhecer todo mundo, todas as famílias. Eu falei da Escandiúza, em Aramina, nós temos aí os contatos de todos aí, pelo respeito que temos pelas casas espíritas que compõem a USE. Bom, o movimento espírita, o movimento da nossa região, vem acontecendo de vez em quando. O Giovanni faz as nossas reuniões, eu antecedi, hoje é ele o presidente, e está fazendo um excelente trabalho. Nessa época que estamos vivenciando a pandemia, se não fosse ele, o movimento estaria com muitas dificuldades, porque ele entende esse processo tecnológico. Se fosse outros, talvez não estariam entendendo, né? Eu mesma, se fosse eu, esse período como presidente,
nós estaríamos em maus lençóis. Então, Deus faz as coisas muito bem feito. Bom, o movimento é esse. Eu sou muito agradecida ao Espiritismo primeiro, ao movimento espírita, depois, agradecida por continuar com o processo de divulgação do Espiritismo. Então, a divulgação, ela continua aí. E só tenho que agradecer e realmente pedir desculpa a Deus pelos erros cometidos, porque a gente comete, eu cometo muito erro. Gostaria de não ter mais força para trabalhar, mais capacidade para trabalhar, né? Me sinto endividada, muito endividada com relação à doutrina. Não é isso. Mas eu acho que é importante a gente pensar, porque às vezes a gente sempre pensa, tá assim, mas a gente está fazendo um pouquinho. Nem que seja um dedinho, um beicinho de pulga, né? Como é o ditado, a gente está conseguindo dar uma subidinha aí. Dedinho de pulga, né? Dedinho de prosa. Não. Então, como eu estava até falando... É um dedinho. A gente te agradece muito. Para mim é sempre realmente um prazer conversar com você. Né? Como eu disse, aprendo muito com as meninas aí. Agradecer aos outros jovens também que não puderam participar, né? Que a gente sabe que cada um às vezes tem sua atividade. E é isso, e fica sempre essa mensagem para a gente, né? A doutrina, a gente colocando a doutrina na frente, tudo fica realmente diferente, né? A gente realizar esse trabalho em prol dela, as coisas acontecem diferente para a gente. É sempre importante a gente falar assim, os problemas vão acabar? De jeito nenhum, nunca vão acabar. Nunca não, né? Nunca é uma palavra muito, muito grande, mas assim, eles vão modificar e a gente vai ter mais condições. Não tem graça de terminar. Precisa de um tempero. E a gente vai ter mais condições, né? Sob o amparo, sob o conhecimento e o consolo que a doutrina espírita dá para a gente para entender as situações. Né? Então, seja através dessas pequenas, mas de um grande valor, essas pequenas mensagens que são distribuídas pelo Mentes do Amanhã, as entrevistas, o programa. Eu tive a oportunidade de ver o programa, o piloto, quando estava saindo. A gente estava indo para Rifan, o Henrique pôs, a gente fez os moleques no carro e ouvindo tudo, e fomos daqui para lá ouvindo. E ficou ótimo, né, os programas que eu já ouvi. E, assim, vale a pena. Então, entre em contato, entra lá nas redes do Mentes, procura lá, tem muita coisa legal. Quem quiser receber as mensagens, que às vezes não está num grupo e quiser compartilhar, compartilha lá, entra lá e pede, né, que a gente começa a mandar para esse WhatsApp, né, Binho? Então, sim, olha, não precisa nem autorizações, não, gente. Bola para frente, não tem disso, não, tá? É para espalhar. É para espalhar a sementinha aí. Não, então tá. E aí, em nome da Mocidade Espírita Eurípides Mersanufo de Igarapava, a gente te agradece mais uma vez, tá? Vocês, eu que agradeço, Tamires, Júlia, vocês querem falar alguma coisa? Em nome da Mocidade, a gente agradece sua participação, por você estar aqui com a gente hoje, ter esclarecido muitas coisas, esse bate-papo, né? Foi muito gostoso. Na próxima vez a gente vai trazer mais jovens, com certeza, conosco, para você conhecer os outros jovens que fazem parte da Mocidade. Que tem tem uma turminha boa aqui. E já aproveitando o gancho, já vamos finalizar, fazendo a prece final. Já pode finalizar, né, Jô? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer por mais uma noite, mais uma oportunidade de estarmos aqui com esse bate-papo virtual. Agradecer a nossa companheira Silvia, que nos abrilhantou muito nessa noite, que o Pai possa abençoá-la sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cairmos em tentação, mas livrai de todo mal, e que assim seja. Uma boa noite a todos que estiveram aqui com a gente durante a live. Boa noite, Silvia, e mais uma vez, obrigada. Tchau. Obrigado, gente, todo mundo que está aí.
Beijo no coração de todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.